56 dias no isolamento. Estava eu no isolamento. Total. Ali a esfera sozinho, não havia ninguém. Só tinha uma janela para a parte de trás do edifício, onde tinha um muro, onde tinha um valado, passava um guarda republicano, só via aqui as planícies, só via as planícies, só mais nada. Aquilo ia variando. A cabeça já não aguentava mais. Eu ainda hoje não tenho dores de cabeça. É muito raro ter uma dor de cabeça. Muito raro. Nunca sofri assim de dores de cabeça. E naquela altura eu ia morrendo com uma dor de cabeça tão grande, a estar a pensar na vida. Eu já pensava que nascia de lá. Eu já quem é que há de ser as minhas testemunhas e tal? Fulano tal e fulano tal. Eu já pensava nas testemunhas e tudo. Agora que nascia de lá. Quando eu disse ao guarda, chamei o guarda e disse, senhor, diga-me aí ao senhor doutor, é preciso de um médico de psicologia, eu não estou bom, eu estou com umas dores de cabeça que eu não estou bom, eu tenho medo de enlouquecer com isto. E o gajo foi lá chamar o médico, veio um enfermeiro. Veio um enfermeiro, cínico como tudo, pá, malandro, pá, um gajo malandro. Então o que é que foi? Fazem as asneiras, depois vem para aqui chorar e tal, assim, sabe? E eu disse, senhor enfermeiro, eu nunca chorei, não. Estou a chorar de dor que eu tenho na minha cabeça, dores. Pois é, toma lá esse comprimido e tal. Mas eram tão cínicos, tão secos. E digo, lá no isolamento, digo assim, estava triste, estava completamente triste, orientado. O que é que foi, Macau? O que é que foi? O que é que se passou? Então aconteceu isto assim. Eu não tinha história nenhuma e disse que se calhar a mulher, com a mulher dele lá que tinha, e eles foram buscar a mulher e a mulher não me apareceu aí. Não me apareceu e está presa. Não está nada, gajo. Não está nada. Não está o quê? Então ela não me aparece porquê, senhor? Não está doente, não diz nada. Não. Diz ele assim, olha, eu vou-te contar, para chegar eu vou-te contar o que é que se passou. Veio aí uma comissão dos direitos humanos lá da Europa e tal, que vinham passar inspeções às cadeias, e veio uma comissão que está aí na cadeia a fazer uma inspeção. E então, enquanto eles não se forem embora, ninguém entra. Ainda bem, deixa eu estar descansado que ela diga nada já aparece. E eu segui, depois quando aquilo passou e tal, apareceu-me então ela, e cheguei todo com os olhos inchados e lá, então o que é que foi? Sabe lá, é uma coisa que se passou que eu já me ia borrando todo aqui com medo que tinha acontecido. Só soube depois dele vir da cadeia porque ele não falava nada, não podíamos falar. Tínhamos um vidro e tínhamos um atrás de mim e depois só falávamos do filho e da casa, dos móveis e assim, era o que se podia dizer, não se podia dizer mais nada. Depois só soube mais tarde umas notícias dele, porque ele conseguiu pôr um papelinho escrito dentro do cós das cuecas, com o elástico. E depois eu cheguei a casa antes de lavar, senti uma coisa assim grossa, fui ver, era... O gajo estava ali de costas. Era ele a dizer... Era a dizer para os meus colegas de cirurgia estarem descantados que eu não disse nada. Depois, passado pouco tempo, ainda vim cá abaixo, há um interrogatório, mais esse Carlos Alberto, ficámos lá, a gente fomos os únicos, fomos lá para o isolamento, foi a gente. Os outros iam lá 24 horas e vinham regressar. Depois, passado um dia ou dois, chamaram, viemos então embora. Saímos os dois. Os gajos costumavam trazer a gente. Foi tudo uma vingança, psicologicamente, foi tudo uma vingança, pá. Os gajos costumavam trazer a gente a António Maria Cardoso para dar uma preleção e a gente não. Vocês estavam onde é a estação de Quinho de Ferro? E eu disse logo que sim, eu não sabia. Uma vez tinha lá, sei. E a primeira vez livre dali para fora, empanhando cá fora, pronto, já me dizia. Sei. Quando cheguei à estação, não sabia para onde eram os voos, se era para o norte, se era para o sul, não sabia. E então o pessoal que lá estava começou a olhar para a gente e via logo, olha, isto é malta que vida Caxias agora, a gente está branquinho, muita coisa. E esse Carlos Alberto parecia um cadáver. E eu digo assim para ele, meu amigo, diga-me lá para que lado é Lisboa, que eu não sei para que lado, qual é o comboio para Lisboa. Olha, deixa estar aí, está bem que o comboio deve estar a chegar. Pronto, obrigado.
E assim foi, vim por aí fora, cheguei ao Barreiro a mesma coisa, não sabia qual era o comboio do Pinhal Novo, estava mesmo, a gente vinha mesmo desorientado, o outro até não dizia nada. Foi lá encontrei um vizinho que, pá, venha comigo, muita malta afastou-se, que o comboio trazia muito pessoal do Pinhal Novo, empregados e tal, trazia muito, mas a malta afastou-se, com medo. E foi uma coisa que eu também lamento, foi isso. Pessoal conhecido, ninguém, a ver que a gente estávamos ali atrapalhados, sei a senhora, anda cá, venham cá comigo que eu levo-vos ali à carruagem e vou com vocês. E aí eu sei que veio com a gente até ao Pinhal Novo. Cheguei à casa das minhas irmãs, estava lá o meu filho e a minha mulher, e eu entro ali para casa adentro, eu disse, está cá o meu pessoal. Estava assim encostada a conversar, normal, e vejo a porta da rua a abrir, olhei para ver quem era e ouço dizer assim, está cá o meu pessoal. Ele sabia que a gente estava sempre por ali. E eu disse, olha, é o Desidério. Ora, a gente levantou-se todas, foi logo a correr para ele e a outra apareceu, ouviu falar em Desidério, apareceu logo com o miúdo, pronto. Tivemos ali um bocadinho a conversar há pouco tempo, depois fomos para casa. Depois aí é que ele contou, foi contando a pouco e pouco o que tinha passado. A porrada e não ter dormido e isto e aquilo. Então, tive que passar. A gente tem que fazer tudo para passar. Eu tinha uma casa de móveis que tinha aberto há pouco tempo e sabia que ele gostava de a ter e então tive que a manter durante 5 meses sozinho. Tinha lá as minhas cunhadas ao pé, ia lá almoçar com elas. Ele ficava lá com as tias, estava, então o pai não vem, diga assim, não, o pai está no norte, filho, o pai agora está no norte, depois ele vem, está lá nas mobílias, qualquer dia ele vem, e ele ficava, como era pequeno, tinha aí quê, 5 anos? 4 anos. 4, 5 anos, pois, ele fazia aos 5 em março, e ele veio solto em dezembro. Depois eu estava todo o dia na loja, tive que arranjar um homem para fazer o que ele fazia, que eu não sabia fazer, mas entretanto ele fazia muita coisa, comprava, ia levar, pagava, estofava cadeiras, ajudava o homem para não pagar muito, né? Olha, passou-se 5 meses, uns dias chorava-se, outros dias brincava-se com o filho, pronto. Eu não conseguia ver água, então lá o copo todo, ainda hoje esta mão não está boa. Tarde-me um bocadinho. E até foi assim. Eu demorei. Com o tempo foi passando. Tive já agora, era o tempo. Tive grandes sobressaltos, porque eles, quando iam fechar a luz, passavam com um ferro nas grades, a ver se estavam cortados. Aquilo fazia uma barulheira que eu sacava. Eu metia-me uma raiva aquilo. Os guardas lá à noite. A gente estar ali ao meio perfilados, depois chegavam ali às grades, pá, que raiva que eu tinha aquilo. E então vim para casa com isso, não podia ouvir ruídos. Ainda hoje, se a mulher deixar cair, quando eu estiver a pegar no seu para sono, se cair uma tampa de uma panela, uma coisa qualquer, e assim, raspardo, pá, fico logo a refilar, acordo logo, e cheguei a estar na cama com ela, e ouvi barulhos e agarraram a ela, querer levantá-la. E ela disse, o que é que se passa? Se acaba, não sei o que é aquilo, com os nervos. Mas isso foi passando depois, foi passando. O barulho é que eu não posso. Assim, sossego, venho ver, está com os papéis, vai buscar os papéis, está aí a desfolhar, está a ver isto, está a ver aquilo, está sempre a recordar. Eu angariava defuntos para as famílias dos presos políticos. Está a perceber? Rifas e coisas assim, e viajantes que apareciam e ainda pediam, gajos fixes, né? Malta que eu sabia, e eles também sabiam que era um homem fixe. E então eu ganhava uns fundos para. E ontem disse até lá à minha vizinha, ela se calhar nem se lembrava disso, mas disse, ela estava à frente e disse: Vizinha Graça, lembra-se quando lá foi ao muro buscar aquele molho de notas? O meu quintal tinha um muro ao meio e era uma parede de segundo andar e eu morava no resto do chão. E tinha aqui este muro e ela também morava no resto do chão ao lado. E digo assim, vizinha, assim, voz baixa, para os vizinhos não ouvirem, né? Andava ali no quintal e tal, vizinha,
Logo à noite vai ao muro, tem uma coisa com uma pedra em cima, não me pergunto mais nada. Acabou-se, não pergunto mais nada. E ela calou-se, foi lá buscar e eu fui ver, depois fui à alta hora da noite, fui lá ver se lá estava, não estava lá nada. Pronto, está entregue. Isso foi praticamente logo assim que saí da escola. Eu, quando saí da escola, tinha 12 anos e tal já. Foi a candidatura de Nortão de Matos, general de Nortão de Matos. Um homem de Lisboa, um jornaleiro, vender jornais aqui à estação. A República, que era o jornal da oposição, não era proibido. Mas se vissem comprar a República, os gajos não gostavam, esses bufos que haviam para aí, fala-se em 200 mil bufos que havia no país, por meio de tostões, que acusavam, nem que fosse um irmão, por meio de tostões acusavam um vizinho, acusavam coisa. E a todo aquilo à estação era ave escuro, não havia luzes, não havia nada, havia poucas luzes, era escuro. E o meu irmão assim, vais à estação, levava logo o dinheirinho contado e tudo que era para dar ao homem e trazia os jornais. E vizinhos, traz-me lá também uma República comigo, para mim e tal. E mandava-me a mim com 12 anos lá à estação ao jornaleiro comprar a República. Eu lembro-me perfeitamente que o homenzito a anunciar lá na estação, a República, hoje fala o Rocha. Era o Rocha Martins, eu lembro-me de tudo, era o Rocha Martins que era um jornalista também da oposição que falava sobre essas coisas de política, Rocha Martins. E então o homenzito, o jornaleiro então vinha, hoje fala o Rocha, hoje fala o Rocha. E eu assim, tem bem três repúblicas, dinheirinho que eu tenho, toma lá, está contadinho e tudo. Raspava-me por meio das árvores, aquelas árvores ali ao pé do coreto e tal, por aí escuro, aquilo era muito escuro ali. E comecei aí. Entrei na música, melhor. Sabe que as coletividades de cultura e recreio foram umas escolas, porque era a única. Enquanto o país, que era uma fantochice, não havia o voto secreto, não havia nada, era uma fantochice, pronto. As cidades de cultura e recreio, havia o voto secreto para as eleições, é totalmente diferente, era uma coisa de lei. Portanto, comecei a aprender que, afinal de contas, as eleições deviam ser assim, voto secreto, os sócios vão votar e tal, e a gente devia de votar para o país, mas ninguém votava, só votavam aqueles lá da União Nacional, do partido do governo. Comecei a filtrar-me aí na música e tal, comecei a aprender com pessoas mais velhas, eu gostava muito de andar com pessoas mais velhas, gostava muito. Aquelas pessoas reformadas, da CPI e tal, pessoas sérias. Que havia, e os gajos também gostavam de mim, comecei a andar com eles ensinaram-me, e eu a aprender aquelas coisas. Comecei a ser um antifascista do pior. A minha missão que eu fiz mais foi essa coisa de angariar dinheiro para os presos políticos, para a família dos presos políticos, e quando havia comícios, propaganda, espalhar propaganda e coisas, ajudava o meu irmão e andava. Se os gajos soubessem a minha atividade, não era nada do Partido Comunista, não era nada disso, que eu não tinha partido, mas era grave, era uma coisa grave. Foi o melhor dia que houve na vida dele e na minha, porque ele na altura era músico e saía e dizia, a gente vem cedo, a banda vem cedo. E às vezes era que horas da noite não aparecia, pronto, já era um problema, né? Onde é que ele está? Onde é que ele não está? E eu tinha sabe, a partir do 25 de Abril, pronto, já estava descansada, sabia que ele podia vir à hora que quisesse, que já não tinha problema. Pronto. Mesmo, nada mesmo. Fui sempre um antifascista, fui sempre contra aquela maldita ditadura. Desde que não me deixaram estudar, desde que me passei a miséria que passei, fui sempre contra a ditadura. Nem posso ouvir falar desse malandro, desse ditador. Olha, às vezes há aí pessoas que dizem assim, fazia falta que eram Salazar, e assim, sabe? E fico pior, que às vezes vou passar, ou estou parado num sítio qualquer, vou-me logo embora, assim, eu vou-me já embora daqui. A gente não sabe o que se passou, não sabem ou qualquer coisa, e estarem a dizer uma coisa dessas, fazia falta agora no Salazar. Nem me falem nisso.